Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, integrante do podcast Amigos do Urbano, e vamos falar hoje sobre Santos e Portuguesa na história. As equipes se enfrentam no domingo no horário meio maluco, 8h30 da noite, um pouco incomum, mas enfim, a Vila Belmiro será o palco da partida única das quartas de final, quando o Santos volta a enfrentar a Portuguesa. Portuguesa esta que nos deu diversos confrontos marcantes, alguns deles a gente vai relembrar juntos nos próximos minutos. Fundada em 1920, a Associação Atlética Portuguesa de Desportos teve que se fundir com o Mackenzie, que já era inscrito na Associação Paulista de Esportes Atléticos, para que juntos pudessem participar do Campeonato Paulista daquele ano. No entanto, não foi neste momento que Santos e Portuguesa se enfrentaram pela primeira vez. Afinal de contas, em 1920, o Santos abandonou o torneio na 9ª rodada e ainda não tinha disputado a sua partida contra a Portuguesa. No primeiro confronto contra as equipes aconteceu no ano seguinte, 1921, na Vila Belmiro, com vitória santista por 3-0, com gols do Constantino Molitsas, Adolfo Milon e Ari Patuska. Ao longo da história foram inúmeros jogos entre as duas equipes atuando na Vila Belmiro, que será o palco da decisão para a vaga das semifinais logo menos no domingo. Santos e Portuguesa, antes de praticamente definirem o campeonato, tiveram, no Campeonato Paulista de 1960, uma disputa cabeça a cabeça. O Santos, que tinha perdido o título no ano anterior no jogo de desempate contra o Palmeiras, buscava retomar o título paulista, e a Portuguesa ficou como último obstáculo para o Santos superar, mas não numa partida entre as equipes. Afinal de contas, o regulamento era pontos corridos. A Portuguesa ia em igualdade de pontos com o Santos, muito próximo na fase final, mas aí ela acabou derrotada pelo Noroeste por 5-2, o que permitiu o Santos abrir vantagem. Na última rodada, o Santos confirmou a sua conquista ao vencer o Palmeiras por 2-1. E se o Santos tivesse sido derrotado, Santos e Portuguesa teriam feito um jogo desempate para definir o campeão. Bom, a primeira decisão entre as equipes aconteceu 4 anos depois, 1964. As duas equipes que eram as melhores daquele campeonato. O Santos tinha 42 pontos, Palmeiras tinha 41, mas não tinha mais chances, e a Portuguesa tinha 40. Palmeiras tinha um ponto a mais, mas ele não tinha mais chances porque ele não tinha mais nenhum jogo a fazer. O Santos, se ganhasse ou empatasse, ganhava o campeonato com 43 pontos. Se a Portuguesa ganhasse, empataria em pontos com o Santos e aí forçaria um jogo de desempate onde podia conquistar o título. E o Santos, que podia jogar pelo empate, teve aí o primeiro tempo com algumas dificuldades. O primeiro tempo terminou em 0-0. No segundo tempo, o Pepe abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. O Toninho ampliou aos 23. O Ditão aos 31. E o Ismael, que marcou contra, aos 32. Empataram o jogo, que assustou muito o torcedor santista. Mas aí o Pepe, sempre ele, aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória, deu números finais. Santos campeão paulista de 1964. Pulando um pouquinho mais à frente na história, 1973, Santos e Portuguesa fizeram a decisão do campeonato, um campeonato que terminou de maneira bastante polêmica e, por que não, histórica. Porém, um pouco antes da decisão, ainda na primeira fase da competição, as duas equipes se enfrentaram em um jogaço, que teve a vitória do Santos por 1-0 com gol do saudoso Eusébio, depois de uma belíssima jogada de Edu. E o Pelé saiu contundido, teve um gol muito bonito anulado pelo árbitro José de Assis Aragão, que marcou uma posição de impedimento do centroavante Eusébio. A Portuguesa devolveu a derrota, vencendo o Santos por 1-0 no Pacaembu no dia 8 de agosto daquele ano de 73, enchendo assim os seus torcedores de muita esperança para que enfim a Portuguesa vencesse um título novamente. 20 dias depois,
Dessa partida, as equipes se enfrentaram pela decisão, um jogo bastante truncado, amarrado, com chances para os dois lados, mas o 0-0 se fez presente. O árbitro Armando Marques, que apitou 107 partidas do Santos ao longo da história, e esse é um número inédito e exclusivo, né? Um número que foi encontrado pelo grande Evaldo Rodrigues, o maior estatístico da história do Santos. E aí o Armando Marques encerrou a disputa das penalidades quando o Santos vencia por 2-0, mas tinham duas cobranças a serem feitas pelas equipes, ou seja, a Portuguesa conseguiria empatar. A Federação Paulista, depois da confusão, proclamou as duas equipes campeãs. Bom, e esse foi o último título paulista do Rei Pelé. E, ao invés de ser lembrado como uma das maiores lambanças da história da arbitragem brasileira, e por que não do futebol mundial... Chame, primeiro o que eu dei no Santos e Portuguesa. Por que a gente não conta aqui? Essa conquista, que acabou sendo dividida em 73, representou o último de uma série de 10 títulos que o Pelé conquistou pelo Santos. E com 11 gols marcados, foi a última vez que o Pelé foi o artilheiro do campeonato estadual. Ele foi 11 vezes artilheiro do Paulistão, sendo 9 seguidas dentre os anos de 57 e 65. E é bem legal, curioso, na história de Santos e Portuguesa, porque quando o Santos conquistou o seu primeiro Paulistão lá em 1935, o Santos disputou esse campeonato pela Liga Paulista de Futebol. O Santos venceu o Corinthians nessa decisão por 2-0 com gols do Raul Cabral e do Araquém Patusca. E a Portuguesa foi campeã paulista também naquele ano, mas um campeonato que era organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA. A Portuguesa foi campeã desse campeonato ao vencer o Ipiranga. E aí a APEA, que era a entidade organizadora do futebol paulista e teve sua vida entre 1913 e 1936, perdeu força porque o profissionalismo no futebol acabou sendo mortal para essa liga, e a ascensão da Liga Paulista de Futebol fez com que a APEA ficasse relegada ao ostracismo, até porque a Liga Paulista era apoiada pela CBD. Bom, passando adiante na história, 1980, Santos e Portuguesa fizeram grandes embates. Na 10ª rodada do primeiro turno daquele campeonato, o Newton Batata abriu o placar para o Peixe, o Enéas empatou logo em seguida para a Portuguesa, garantindo assim a até então invencibilidade e a liderança para a Portuguesa com 20 pontos. Para ter noção, o Santos só tinha 14. E foram eles, a Portuguesa, os finalistas do turno. E no primeiro jogo da final, o Santos venceu por 1-0 com o gol do Newton Batata. Puxou pra fita, ainda vai na luta contra o Daniel Gonçalves, ganhou ele, puxou pra lá, pra cá, bola jogada, vem pra cá, conserta o Miro, voltou pra Miro, pra Claudinho, chegou o Cesário, ganhou o Claudinho, vem pra cá, tem Dia 7 de agosto, o Santos do Pita venceu a Portuguesa por 2-1 com gols do Miro e do Claudinho e conquistou assim o primeiro turno do Campeonato Paulista de 1980.
garotão, atira no bala, sacada do filho. Claudinho, 9 é o número da camisa do garotinho. Vencendo de esperança outra vez o povão pensando. No tremular festivo das bandeiras, o Santos faz 2-1. E só para fechar o ano de 80, os times voltaram a se enfrentar na 12ª rodada do segundo turno. 3-0 para o Peixe, gols de Rubens Feijão e 2 do João Paulo. Santos, João Paulo foi de novo para a cobrança e repetiu exatamente a primeira batida. Seguindo adiante na história, em 2006, na última rodada do Campeonato Paulista, os dois times se enfrentaram com objetivos muito diferentes. O Santos tentava quebrar um jejum de 22 anos sem conquistar o Paulistão. O time da Portuguesa lutava para permanecer na primeira divisão. E o segundo pior ataque da competição não superou a defesa menos vazada. Sorte dos quase 20 mil santistas que estavam presentes na Vila Belmiro e viram o Kleber Santana abrir o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. E aí o Leonardo, um zagueiro da Portuguesa, contra, marcou aos 29 minutos, garantindo assim logo no primeiro tempo e de maneira relativamente fácil o título santista 2-0 para o Santos. Santos que naquele ano conquistou seu 16º título paulista e fez com que a Portuguesa descesse de divisão. Bom, para os torcedores que conseguiram o ingresso e vão até a Vila Belmiro, uma muito boa sorte. Boa sorte, obviamente, também ao time do Santos, que saia vitorioso, que a gente consiga chegar à fase semifinal. Faz bastante tempo que a gente não está lá. E boa sorte a todos os demais torcedores do Santos, que estarão longe da Vila Belmiro, mas muito próximo das equipes, em energias positivas para que consigamos voltar a um lugar que nos é de direito. Afinal de contas, estamos entre os 4 principais clubes do futebol paulista, então temos que estar na semifinal. E outra coisa também, vale vaga na Copa do Brasil, de 2025, certo? Um grande abraço, eu fico por aqui. E agora fiquem com os números do confronto.